Ok, podemos falar do Erasmo e dos humanistas? Eu já disse antes que humanistas não tinha o sentido que tem hoje. Quando a gente fala nos humanistas, eram pessoas que estudavam as humanidades. É o estudo das humanidades. O que são as humanidades? Para a gente entender hoje em dia. Hoje em dia ninguém estuda mais as humanidades. Mas naquele tempo as humanidades eram o estudo de línguas, o estudo de literatura e o estudo de história. Certo? Ou seja, estudo de coisas ligadas ao homem. Produção humana. A linguagem, a história, são coisas humanas. Quando você estudava, por exemplo, alguma coisa do mundo natural, aí já é encarado como uma coisa divina, porque foi Deus que criou. Mas aqui, línguas, história, literatura, uma produção literária, era considerado produção humana, e quem estudava isso estava estudando humanidades. Não tem o sentido que tem hoje, né? Humanista é aquele cara que só pensa no homem e que o homem é o centro do universo, né? Não é esse o sentido, tá? Não confundam. Esses humanistas também se preocupavam em reformar a igreja. E também se preocupavam em recuperar a Bíblia. O maior dos humanistas foi Erasmo de Roterdã. Mas antes de falar do Erasmo, vamos só mencionar 3 outros indivíduos importantes, inclusive para nós. Um alemão, um francês e um inglês. O primeiro é o Johannes Reuchlin. Ele é um humanista muito importante porque ele se tornou um especialista em hebraico. Desde Jerônimo, eu acho que não tinha aparecido na igreja um indivíduo que conhecesse o hebraico como o Reuchlin. E ele e os seus alunos foram responsáveis por preservar o Antigo Testamento hebraico para nós. Porque havia o desejo, por parte da igreja, de destruir todos os manuscritos em hebraico, por considerar que se tratava de escritura dos judeus. E esse cara, junto com os alunos dele, lutaram para que os manuscritos permanecessem vivos. O segundo, Jacques Lefebvre d'Etable. Esse sujeito aí é muito interessante porque ele foi um humanista francês, escrevia comentários da Bíblia e em 1512 ele já escreveu que a justificação somente pela fé era um ensino paulino. Era um ensino de Paulo, que Paulo ensinava que a justificação é somente pela fé. Tanto que, às vezes, os protestantes franceses marcam a data de 1512 como o início da Reforma. O francês tem essa mania, né, de querer dizer que é com ele. Então ali não foi muito diferente. Ele traduziu, esse Lefebvre traduziu também a Vulgata. Da Vulgata ele traduziu a Bíblia para o francês, a partir da Vulgata latina. Tá? Isso em 1530, e ele fez isso sob forte oposição da igreja. Ele disse: se era adequado aos romanos ter a Bíblia traduzida para o latim, por que não seria para os franceses ter a Bíblia traduzida para o francês? Vejam como ele pegou realmente o espírito da coisa. Né? Quando nós falamos do Jerônimo, nós já dissemos que o Jerônimo não tinha a intenção de aprisionar a palavra dentro do latim. Ele queria colocar a palavra na mão do povo, porque nessa época se falava latim. E o Lefebvre percebeu isso bem. Ele sofreu duras críticas da igreja, dizendo que colocar as escrituras na mão do povo é altamente perigoso, porque todo tipo de heresias vão surgir dali. A resposta dele: não são as pessoas simples que leem a Bíblia que produzem as heresias. São os intelectuais que leem o latim que constroem cada uma delas. Que verdade, né? Não é o povo comum que produz heresias, é sempre um espertalhãozão lá de uma universidade ou de um seminário ou de um púlpito famoso que traz heresias à tona. Esse sujeito é muito interessante porque já como um senhor já muito idoso, já lá dos seus 80 anos, ele encontrou com o Calvino. O Calvino e o Farel foram lá encontrar com ele e foram muito influenciados por ele. Né? Tiveram provavelmente boas conversas entre irmãos. O Lefebvre já era um senhor idoso e os dois eram jovens, lá dos seus
20 e tantos anos. Né? Vejam que ele nasceu em 1450, o Calvino só vai nascer em 1509. Então, quando Calvino nasceu, esse homem já tinha 60 anos. Então, era realmente dois jovens indo falar já com um ancião. Né? John Colet, inglês, foi muito importante esse sujeito para fortalecer o estudo do grego. Ele disse uma frase, ele fez algumas palestras em Oxford, e lá ele disse o seguinte: sem o grego nós não somos nada. E aquilo tocou muita gente, inclusive o Erasmo. Certo? Então aí começa um retorno às línguas originais da palavra. Isso não é pouca coisa, tá, gente? A palavra nessa época estava aprisionada dentro da Vulgata Latina. Esse retorno é fundamental para que você tenha a sua Bíblia em português aí na mão hoje. Certo? Vamos falar do Erasmo. Não é aquele amigo do Roberto. Né? É o Erasmo de Roterdã. Essa foi brava, né? Como é que eu fui dizer uma coisa assim, né? Depois eu corto na gravação. O Roterdã na Holanda, certo? Roterdã é uma grande cidade portuária, se não me engano, na Holanda. Esse indivíduo, Erasmo, estudou o grego. Desidério Erasmo. Erasmo é o sobrenome dele, né? Ele estudou o grego seriamente e tornou-se o maior especialista em grego que havia em toda a Europa. Ele tinha sido um monge agostiniano, mas ele não se dava muito bem com a vida de monge. Então ele foi autorizado pelo Papa a sair e se tornar um estudioso, né, à parte. Ele deixou então o monastério e se tornou um estudioso. Sua maior obra foi a edição crítica do Novo Testamento. Ele comparou manuscritos antigos em grego com o conhecimento que ele tinha. Ninguém tinha o conhecimento que ele tinha. E ele então produziu uma versão que ele considerava a mais fiel do Novo Testamento. Porque essa é a época em que surge a crítica textual, a avaliação de manuscritos. Várias fraudes foram desmascaradas nessa época, por outros indivíduos que eu não vou entrar, né? Mas uma fraude grande que tinha da Igreja Católica, que dizia que toda uma região ali da Itália tinha sido dada pelo Constantino para o Papa, tinha um documento, e o Papa sempre apresentava: isso aqui tudo é meu, certo? Poder temporal. Né? Foi provado que aquele documento era lá do século VIII, alguma coisa assim, uma fraude absurda, certo? Constantino, vocês sabem, viveu no século IV. Mas isso só foi possível constatar essas fraudes nessa época do Renascimento, por causa de alguns estudiosos que voltaram para as línguas originais e o estudo das línguas. Certo? Outro é aquele, falei aqui, o pseudo-areopagita, como é que era o nome dele? Esqueci do nome dele. Lembra, Nilton? Dionísio, né? Dionísio, o pseudo-areopagita. Ele se tornou pseudo nessa época, porque descobriram que aquele texto não era lá do período em que Paulo esteve em Atenas, né? Então, é bem isso aí. O B.B. Warfield, ele disse que todos nós somos devedores a Reuchlin e a Erasmo, porque o legado deles para nós foi a palavra de Deus. Vejam que interessante essa frase do Warfield. Eles deixaram para nós a palavra de Deus. Né? Mesmo eles são considerados, esses humanistas são considerados reformadores, porque eles queriam reforma, mas eles não são considerados protestantes, porque eles nunca deixaram a Igreja Católica Romana. Até por causa do período em que eles morreram, tá vendo? Eles morreram ali no período da turbulência. Então eles pegam um período ali de transição. Né? O problema dos humanistas erasmianos é que eles não gostavam muito de teologia. Eles gostavam da análise textual, mas não da teologia. E aí houve uma divisão entre dois grupos de reformadores. Os humanistas e os luteranos. Certo? Não se entenderam. E a divisão ocorreu principalmente por causa de um livro que o Erasmo escreveu, chamado Sobre o Livre-Arbítrio. Lutero leu uma vez o livro, não gostou muito. Leu uma vez, leu outra vez, gostou menos ainda. Cada vez que ele lia de novo, ele gostava menos ainda do livro. E aí Lutero então resolveu escrever um livro para responder ao livro do
Erasmo, e esse livro é o famoso livro de Lutero sobre a escravidão da vontade. Sobre a escravidão da vontade, que nós temos um resumo, é só um resumo, porque esses indivíduos não escreviam livrinhos fininhos como esse aqui que eu estou mostrando, né? Mas nós temos um resumo, editora Fiel, Nascido Escravo, Martinho Lutero. É um resumo bem interessante ali, ele responde. Eu já disse algumas vezes que o Lutero queria muito mais, muito mais é exagero meu, né? Mas ele queria muito mais na predestinação e na eleição do que o próprio Calvino. Exagero, na verdade os dois criam, né? Porque é bíblico. O Lutero admirava o estilo e a elegância do Erasmo, mas ele disse que estava atrás de substância e não de forma. E para ele aquele livro do Erasmo era um livro vazio. Houve uma grande discussão entre os dois, eles escreviam um para o outro, discutindo esse assunto. Mas o Erasmo não gostava de teologia, ele não queria discutir teologia, e ele não queria fazer afirmações contundentes. Aí o Lutero disse que não é cristão quem não gosta de fazer afirmações contundentes. Esse é o Lutero em ação, tá? Lutero é aquele indivíduo que, se tiver uma porta para arrombar, quem vai dar com os pés, pode ter certeza que é ele. Então ele é um indivíduo bem pitoresco, o Martinho Lutero. Entretanto, o Lutero ele agradecia ao Erasmo por ter focado no que é importante. E o que é importante é como que um homem é salvo e como que a graça de Deus é administrada. Então isso ele ficou contente porque o Erasmo não ficou discutindo coisas periféricas como papado, indulgências, coisas que são menos importantes. O mais importante o mais central é a graça de Deus, como que ela funciona. O Erasmo, no livro dele, apresenta de maneira habilidosa a visão semi-pelagiana da Igreja Católica Romana, certo? Em que o Deus concede graça para a salvação, mas o pecador tem dentro de si o poder de fazer o bem, e a nossa salvação depende de fazermos coisas boas, e que Deus sempre vai nos ajudar quando nós fizermos essas coisas boas, certo? Ele usava aquela ilustração, acho que até o Newton já citou uma vez essa ilustração, da criança que quer pegar uma maçã, certo? Ela quer pegar uma maçã na mesa, e vem o pai e ergue ela. E aí ela pega com a própria mão dela, mas com a ajuda do pai. Por vontade da criança, com a própria mão dela, mas com a ajuda do pai, ela então consegue pegar a maçã. Essa é a visão arminiana, essa é a visão semi-pelagiana, porque nessa época o Armínio não era nem nascido ainda, né? É a visão semi-pelagiana típica da Igreja Católica Romana. O Lutero, quando ele escreveu o livro sobre a escravidão da vontade, ele percebeu que aquela era a declaração dele da verdade. Ele era apaixonado por esse livro. Os luteranos, geralmente, por isso que eu sempre brinco que Lutero nunca seria um luterano, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas os luteranos ficam desconfortáveis com esse livro, eles não gostam, eles ficam assim numa situação difícil, já que eles são, na sua maioria, arminianos. Lutero era um indivíduo absolutamente firme na crença, na predestinação e na eleição, de maneira muito forte, como é peculiar dele. Ele sempre gostou demais desse livro que ele escreveu, e ele tinha orgulho, no bom sentido, desse livro. Só mostrar para vocês aí rapidamente: Reuchlin, Lefebvre, Colette e Erasmo de Roterdã. Esses 4 que nós falamos, humanistas.